Quando olhamos para as manchetes, para a geopolítica em ebulição e para as transformações sociais e tecnológicas sem precedentes, somos convidados a refletir sobre um questionamento milenar. Estariam esses sinais ecoando antigas profecias? Não é um exercício de alarmismo, mas sim de vigilância e compreensão de que a história, talvez, esteja seguindo um roteiro já esboçado em escritos sagrados. A partir dessa perspectiva, a análise dos eventos contemporâneos no Oriente Médio, as alianças inesperadas e os confrontos latentes, ganham uma nova dimensão, sugerindo que estamos não apenas vivendo a história, mas possivelmente nos aproximando de seu clímax. Vamos pontuar os eventos. Primeiro, o cenário global e as profecias bíblicas, os sinais de um tempo acelerado, a complexa conjuntura geopolítica contemporânea, especialmente as dinâmicas no Oriente Médio, onde alianças se formam e atritos se intensificam, tem levado estudiosos da teologia e da história bíblica a uma profunda reflexão. Eles buscam entender se os eventos atuais convergem com antigas profecias, as crescentes tensões entre Israel e o Irã, e o papel fundamental dos Estados Unidos como um suporte estratégico para Israel. Levantam indagações cruciais. Será que estamos presenciando o desenrolar das profecias, que apontam para a iminente manifestação do Anticristo, com cada nova notícia e cada movimento estratégico das nações? A percepção de que o relógio profético avança velozmente se acentua, sugerindo que os acontecimentos descritos nas Escrituras podem, de fato, estar moldando o palco para o desfecho da trajetória humana. Segundo, o cronômetro profético está acelerando. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado uma sucessão de eventos que ressoam de forma marcante com os antigos escritos bíblicos. O livro do Apocalipse, por exemplo, descreve a ascensão de uma potência global identificada como a Grande Babilônia, caracterizada como a origem de toda a imoralidade e depravação terrestre. Apocalipse 17. 5. Essa nação, célebre por sua prosperidade, domínio e centralidade em termos comerciais, culturais e políticos, tem levado muitos analistas a especular se os Estados Unidos poderiam ser a personificação moderna dessa Babilônia, dentro desse panorama mundial. Uma figura de liderança com impacto singular, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Durante sua gestão, Trump implementou políticas sem precedentes, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a subsequente transferência da embaixada americana para lá. De seu genro, Jared Kushner. Ele foi um dos arquitetos dos chamados Acordos de Abraão, que estabeleceram laços diplomáticos entre diversas nações árabes e Israel. Tais ações remetem à antiga profecia de Daniel 9:27, que declara: ele fará um pacto forte e sólido com muitos. O profeta Daniel, há milênios, anunciou uma aliança que marcaria o início dos tempos finais. Contudo, um elemento ainda mais inquietante se desenha no horizonte: a figura do homem da iniquidade, ou filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que é considerado santo ou objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2, 3-4. A manifestação do Anticristo não será um evento abrupto. Ela exige uma preparação minuciosa das condições geopolíticas, religiosas, tecnológicas, a manipulação das massas, a eclosão de conflitos e a celebração de acordos de paz, com o Oriente Médio um estado de efervescência, marcado por um confronto direto entre Israel e o Irã, e com nações formando blocos opostos. A cena parece estar sendo meticulosamente orquestrada. Nossa análise se dedicará a explorar as Escrituras, as notícias recentes e os bastidores dos eventos que compõem este complexo panorama profético. Terceiro, os Estados Unidos, um reflexo da Babilônia profética. Desde os primórdios da civilização, a humanidade testemunhou a ascensão e a queda de vastos impérios. No entanto, poucos atingiram o nível de influência e hegemonia que os Estados Unidos exibem atualmente. Em pouco mais de 2 séculos de existência, essa jovem nação transforma-se no eixo financeiro, militar, cultural e político do planeta. O livro bíblico do Apocalipse descreve uma entidade global de poder designada como a Babilônia, a Grande. Esta não se refere à antiga cidade de Nabucodonosor, mas a um sistema mundial que, por meio de sua riqueza, ostentação e distorção espiritual, exerce um poder sedutor sobre as nações. Com ela fornicaram os reis da terra, e os mercadores da terra enriqueceram-se
com a sua opulência desmedida, Apocalipse 18:3. Ao analisar a arquitetura do poder global contemporâneo, percebe-se que poucas nações detêm tanto controle sobre a economia mundial, a cultura popular, a tecnologia e os meios de comunicação quanto os Estados Unidos. Suas multinacionais dominam o comércio internacional. Suas plataformas digitais controlam a disseminação de informações e sua moeda estabelece o valor das transações em escala global. Contudo, a Babilônia não é definida apenas por sua fortuna, ela também simboliza uma influência espiritual corrompida, um sistema que promove ideais contrários aos princípios divinos, estimulando a idolatria, a luxúria, a avareza e o egocentrismo, ao mesmo tempo em que irradia seu estilo de vida para o restante do globo. O fascínio da Babilônia sempre residiu em sua promessa de poder, prazer e controle, mesmo dentro das fronteiras americanas. Os conflitos espirituais são evidentes. Grupos de fé e movimentos de reavivamento coexistem lado a lado com forças que promovem agendas de perversão, materialismo e oposição aos preceitos bíblicos. Muitos intérpretes das Escrituras acreditam que a Babilônia dos tempos finais não será apenas uma força espiritual, mas também uma potência material, que comandará o cenário global antes de uma intervenção divina definitiva. E, inegavelmente, o epicentro das decisões mundiais pulsa hoje em Washington, nos centros financeiros de Wall Street e na supremacia militar do Pentágono. Quarto, a conexão Estado e Israel. O quebra-cabeça profético ganhando forma. A parceria entre os Estados Unidos e Israel é histórica, mas em tempos recentes ela alcançou um patamar sem precedentes. É precisamente neste alinhamento com a nação judaica que diversas profecias bíblicas começam a se encaixar. Em meio a esse panorama, uma figura de proeminência inquestionável emergiu: Donald Trump, um presidente atípico, tanto alvo de críticas contundentes quanto de fervorosa adoração. Sob sua gestão, os Estados Unidos implementaram decisões com ressonância profética que jamais haviam sido sequer contempladas por presidentes anteriores. É neste ponto que a narrativa bíblica se entrelaça com as manchetes modernas. Embora a Bíblia descreva a Babilônia como uma potência que prospera e exerce domínio, ela também anuncia que sua derrocada será abrupta. Contudo, antes que a queda se manifeste, os movimentos finais precisam se concretizar, e parte deles já se desenrola diante dos nossos olhos. Quinto, Israel e os acordos de Abraão. Cenário para o fim. No centro do panorama mundial, Israel sempre ocupou uma posição central no tabuleiro profético. A nação, que permaneceu latente por quase 2 milênios, ressurgiu em 1948, em um cumprimento exato das previsões dos profetas. O renascimento de Israel constituiu o primeiro grande indício de que o relógio escatológico havia sido reativado. As Escrituras, contudo, apontam que, nos dias derradeiros, Israel estará no foco das atenções, cercado por adversários, mas também forjando alianças inesperadas. Foi durante a administração de Donald Trump que algumas dessas alianças ganharam corpo. Em 2017, Trump causou impacto global ao reconhecer Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Pouquíssimos líderes haviam ousado abordar esse tópico. Jerusalém transcende a mera definição de cidade. Ela é o coração espiritual de Israel, o palco de acontecimentos passados e futuros, a cidade do templo e a cidade do Messias. Ao reconhecer Jerusalém, Trump não apenas desafiou as pressões internacionais, mas interveio diretamente em uma das profecias mais sérias da história. A embaixada dos Estados Unidos foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Houve reações globais imediatas, críticas, ameaças, protestos, mas o movimento profético já estava em curso. Por trás dessas decisões, uma figura discreta, mas de vasta influência, operava nos bastidores. Jared Kushner, genro de Trump, que o judeu, com profundas conexões nos círculos diplomáticos do Oriente Médio. Kushner foi o principal arquiteto do que se tornou conhecido como Acordos de Abraão. Este marco histórico, assinado em 2020, aproximou Israel de nações árabes, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, consolidando tratados de paz e cooperação econômica que, por décadas, pareciam impossíveis. Atualmente, negociações prosseguem para incluir outras nações, incluindo até mesmo a Arábia Saudita. Os observadores das profecias imediatamente direcionaram sua atenção para Daniel 9:27
E ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta. Será este o prelúdio dessa aliança? Embora a certeza absoluta seja inatingível, o panorama começa a se encaixar de forma inquietante. Pela primeira vez em séculos, Israel desfruta de paz diplomática com nações árabes, enquanto o restante do mundo assiste com expectativa. No entanto, a Bíblia adverte: esta aliança, uma vez plenamente estabelecida, inaugurará um período de falsa serenidade, uma calmaria enganosa que antecederá uma grande tempestade. É a preparação do cenário para a manifestação de algo maior, de alguém de maior magnitude, que surgirá em breve, o Anticristo. Sexto, a reconstrução do templo e a ascensão do adversário. Enquanto muitos celebravam os acordos de Abraão como um avanço significativo para a paz mundial, os estudiosos da profecia os interpretavam como um presságio potencial para a consumação dos eventos descritos por Daniel e João. O tabuleiro está montado, as alianças se fortalecem, e a questão do terceiro templo já é abertamente debatida em Israel, de forma quase imperceptível para aqueles que não possuem discernimento para os tempos. O caminho profético prossegue. Ao longo das Escrituras, o Templo de Jerusalém sempre ocupou um lugar de centralidade no plano divino. Começou com o Tabernáculo de Moisés, seguido pelo majestoso Templo de Salomão, depois pela reconstrução do segundo templo após o exílio, até sua completa destruição, no ano 70 d.C., pelas legiões romanas de Tito. Desde então, por quase 2 milênios, o monte do templo permanece em ruínas. Atualmente, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa dominam a paisagem daquele local sagrado. Contudo, o ardor pela reconstrução do templo não se apagou. Ao contrário, ele cresce silenciosamente em Israel. Existem entidades dedicadas exclusivamente à preparação do terceiro templo. Sacerdotes já foram treinados, instrumentos rituais estão prontos, vestes sacerdotais confeccionadas de acordo com as exigências da lei. Até mesmo a obtenção das cinzas da novilha vermelha, cruciais para a purificação, já foi concretizada. Tudo está sendo meticulosamente preparado, aguardando apenas o momento político mais oportuno. A profecia indica que o Anticristo, em determinado ponto, se assentará no santuário de Deus, opondo-se e exaltando-se acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2. Para que essa profecia se cumpra, no entanto, o templo precisa estar edificado. A questão premente no cenário profético é: quem autorizará a sua reconstrução? Hoje, Jerusalém é um barril de pólvora diplomático. Qualquer iniciativa no Monte do Templo provoca reações internacionais imediatas. Muçulmanos o consideram seu terceiro local o mais sagrado. Judeus o reverenciam como o lugar eleito por Deus. Cristãos observam atentamente, compreendendo o peso profético dessa reconstrução. Será indispensável um acordo global, um tratado de paz tão amplo e inovador que consiga permitir a coexistência, ainda que temporária, de interesses religiosos tão divergentes, e os acordos de Abraão podem servir como o embrião para este projeto. Os Estados Unidos, com sua influência sobre o mundo árabe e sua aliança indissolúvel com Israel, estão no epicentro dessas negociações que permanecem veladas. Trump e Kushner deram o passo inicial. Outros líderes, futuramente, poderão prosseguir onde eles pavimentaram o caminho. A reconstrução do terceiro templo não é mais uma hipótese remota, é uma possibilidade tangível. E a cada novo encontro diplomático, a cada novo tratado de cooperação, o terreno é silenciosamente preparado para a maior ilusão dos tempos, a ascensão do Anticristo. O templo será erguido e, uma vez de pé, servirá de palco para o confronto espiritual mais grandioso da história da humanidade. Sétimo, o Anticristo e o falso profeta. A era da manipulação global, desde os primórdios do cristianismo, a comunidade da fé tem sido alertada sobre a emergência de um líder supremo, um indivíduo enganador e magnético, que exercerá controle sobre o mundo nos dias finais. Essa figura possuirá a capacidade de unir nações, crenças e economias sob sua única autoridade. A Bíblia o designa como o Anticristo. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que o Anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. 1 João 2:18.
Este personagem não surgirá do nada. Ele necessitará de uma plataforma política, econômica e espiritual já estabelecida. Um sistema mundial sedento por estabilidade, paz e uma liderança robusta. Para muitos, o cenário global já aponta aceleradamente para essa direção. As crises mundiais, como conflitos armados, pandemias, colapsos financeiros e polarizações ideológicas e tecnológicas, criaram um vácuo sem precedentes para o surgimento de uma figura capaz de oferecer soluções rápidas e unificadoras. O Anticristo demonstrará grande perícia em negociações, promessas de paz e avanços econômicos. Ele estabelecerá um pacto com Israel e com muitas outras nações, conforme profetizado por Daniel. Contudo, a paz que ele proporá será meramente uma miragem. Em sua essência, estará o espírito de rebelião contra o Altíssimo, e ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Daniel 9:27. O Anticristo não atuará sozinho. A Bíblia diz que haverá um segundo indivíduo, o falso profeta. Este possuirá autoridade religiosa e espiritual, conduzindo as massas ao engano, promovendo a adoração ao Anticristo e realizando prodígios sobrenaturais que enganarão até mesmo os escolhidos, se possível, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Com o progresso da tecnologia, a manipulação das grandes massas tornou-se uma prática comum. Redes sociais, inteligência artificial, algoritmos e narrativas controladas já moldam o pensamento coletivo em escala global. Fake news, deepfakes e o controle da informação são instrumentos modernos que poderiam ser facilmente empregados para consolidar o engano profetizado. Líderes carismáticos já demonstraram a facilidade com que se pode mobilizar multidões em torno de discursos poderosos. Donald Trump, por exemplo, embora sem qualquer ligação direta com a profecia, ilustrou a influência que um líder pode exercer sobre milhões de seguidores, mesmo diante de forte oposição. Essa capacidade de mobilizar, dividir e inspirar, lealdade cega e polarização extrema, serve como um ensaio para o que virá futuramente com o Anticristo. Atualmente, observamos sinais preliminares, não o cumprimento final. O espírito da enganação já está ativo, a infraestrutura está sendo montada e as nações são gradualmente direcionadas para um cenário onde a necessidade de um único líder global parecerá a solução mais lógica e inevitável. E quando este homem surgir, terá a capacidade de negociar acordos que nenhum outro líder mundial conseguiu. Ele trará uma paz efêmera, apaziguará conflitos aparentemente insolúveis e conduzirá o mundo inteiro a uma adoração distorcida e centralizada em sua própria figura. E então, no centro do templo reconstruído em Jerusalém, ele proclamará ser Deus. Este será o auge da rebelião contra o Altíssimo, mas seu domínio será transitório e sua queda avassaladora. Oitavo, o Oriente Médio, o foco das tensões proféticas. Enquanto o mundo acompanha os desdobramentos diplomáticos entre Israel e seus vizinhos árabes, o Oriente Médio permanece como o epicentro das tensões globais. Nenhum região do planeta carrega uma carga espiritual, histórica e profética tão intensa. Nos últimos meses, a rivalidade entre Israel e o Irã atingiu novos picos. O programa nuclear iraniano avança rapidamente, e o regime de Teherã não esconde sua intenção de eliminar o Estado de Israel do mapa. Grupos como o Hezbollah, Hamas e Houthis, financiados e armados pelo Irã, continuam a cercar Israel por todas as frentes. Em junho deste ano, os Estados Unidos, sob forte influência da política de Donald Trump e seus aliados, realizaram operações militares direcionadas contra instalações nucleares iranianas. As ações americanas provocaram uma retaliação imediata. Mísseis iranianos e foguetes lançados por proxies do Irã atingiram alvos civis e militares em território israelense. Sirenes de alerta soaram em todo o país. Tel Aviv, Gaza, Jerusalém e o sul de Israel foram diretamente afetados. Em pronunciamento público, Netanyahu declarou: Cederimos. Israel sobrevivera às imagens de destroços. Sirenes e a população buscando abrigo foram veiculadas globalmente, reavivando o temor de uma guerra em larga escala no Oriente Médio. Em meio a esse cenário, os Estados Unidos intensificaram sua presença militar na região. Porta-aviões, caças
e sistemas de defesa antimísseis foram realocados para bases estratégicas. A diplomacia internacional se esforça desesperadamente para evitar uma escalada ainda maior, mas a tensão é grande. Este conflito crescente entre Irã e Israel ecoa uma das profecias mais enigmáticas das Escrituras, a batalha de Gog e Magog. Filho do homem, vira o teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele Ezequiel 38:2. O texto descreve uma vasta coalizão de nações, procedentes do norte e de regiões aliadas, marchando contra Israel nos últimos dias. Muitos estudiosos associam esses blocos à Rússia, Irã, Turquia e seus aliados contemporâneos. O cenário político atual parece alinhar essas peças proféticas com uma precisão perturbadora. Rússia e Irã fortalecem laços militares e estratégicos. A China, no Extremo Oriente, observa com interesse. As potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, permanecem como o principal suporte de Israel. Mas por quanto tempo? As Escrituras revelam que em dado momento todas as nações abandonarão Israel, exceto Deus, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando sitiarem Jerusalém. Zacarias 12:2. Cada movimento diplomático, cada ataque aéreo, cada ameaça pública ressoa os alarmes do relógio profético. A guerra em sua plenitude ainda não irrompeu, mas o estopim está aceso. Enquanto os olhos do mundo se voltam para os conflitos militares, poucos discernem que por trás da geopolítica, uma guerra espiritual de proporções muito maiores está em curso. Um embate entre a luz e as trevas, entre o reino de Deus e os poderes malignos que se preparam para sua investida final. 9. A convergência profética e a esperança final. A convergência de eventos diplomáticos, acordos de paz, pactos econômicos e avanços tecnológicos. Aponta para uma conjunção profética com uma clareza sem precedentes. Estamos no limiar de acontecimentos que, uma vez iniciados, não terão retrocesso. Com as sirenes ainda ecoando em Israel e mísseis cruzando os céus do Oriente Médio, o mundo observa a formação inegável de alianças proféticas delineadas nas Escrituras. O conflito iminente entre Israel e uma coalizão liderada por nações do norte e do leste já se desenha com uma precisão perturbadora. Volte o teu rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38:2. A Bíblia não previu meramente um conflito físico, mas uma guerra espiritual, uma batalha invisível onde as forças das trevas operam nos bastidores, pavimentando o caminho para o maior engodo da história humana. O anticristo não surgirá aleatoriamente em um período de caos. Ele será a resposta que o mundo desesperadamente almejará. Um líder que prometerá paz, segurança e prosperidade, exatamente o que as nações clamarão após anos de crises e conflitos. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Todavia, por trás de seu carisma e de suas soluções imediatas, residirá o espírito de rebelião contra Deus, a adoração ao homem e o culto à besta. Seu sistema abrangerá as esferas política, religiosa e econômica, centralizando o controle da humanidade de uma maneira nunca antes vista. Hoje, discernimos apenas o começo. As estruturas estão se alinhando, as peças já estão em seus lugares. Os acontecimentos recentes envolvendo Israel, Irã, Estados Unidos e as nações do norte apenas aceleram o relógio profético. Mas, em meio a tudo isso, existe uma esperança inabalável para aqueles que abraçam a verdade. O retorno de Cristo é irrefreável. O reino de Deus prevalecerá, e todo joelho se curvará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Livro de Lucas 21:28, 10. Um chamado urgente à consciência e vigilância. Em um tempo de constantes transformações e incertezas, ignorar os sinais ao nosso redor seria uma omissão grave. O futuro da humanidade, conforme delineado em antigas escrituras, parece estar se desdobrando diante de nossos olhos com uma clareza cada vez maior. Não é um convite ao pânico, mas sim a uma reflexão profunda e a uma ação consciente. A responsabilidade de compreender os tempos
não recai apenas sobre estudiosos, mas sobre cada um de nós que anseia por respostas em meio ao caos aparente. Portanto, eu o convido a ir além da mera observação passiva. Mergulhe na palavra, busque discernimento e permita que a verdade ilumine seu caminho em tempos de crescente escuridão. O relógio profético não para, e a história avança para um desfecho grandioso e inevitável. Que sua vida seja um testemunho de fé, vigilância e prontidão para os eventos que se aproximam. As profecias se desdobram diante de nossos olhos, não como contos distantes, mas como alertas vibrantes sobre o presente e o futuro iminente. A indiferença não é uma opção para aqueles que buscam a verdade em um mundo cada vez mais complexo. É o momento de ir além da mera observação. Aprofunde-se na palavra, buscando a sabedoria e o discernimento necessários para compreender os sinais dos tempos. Prepare seu espírito, pois a história caminha para um desfecho grandioso, mas também desafiador. Deixe seu comentário. E aí? O que você achou dessa análise sobre os sinais dos tempos? Acreditamos que a discussão e a troca de ideias são essenciais para a compreensão profunda desses temas tão importantes. Queremos muito saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você concorda com os pontos levantados? Há algo que te chamou mais atenção? Quais são suas percepções sobre o cenário global à luz das profecias? Sua participação é valiosa e enriquece o debate. Compartilhe suas ideias e faça parte dessa conversa que nos convida à vigilância e à reflexão. O espaço é todo seu.